Se você é empresário, você precisa olhar o seu fluxo de caixa. E nesse vídeo eu vou te ensinar como você fazer isso. O fluxo de caixa é o relatório mais importante que você vai ter dentro da sua empresa. Pelo menos para mim, se o empresário falar assim, eu não quero olhar nada, mas olhar o fluxo de caixa, ele já vai estar à frente de muitos empresários. O fluxo de caixa é o que vai demonstrar as entradas e saídas do seu negócio e também o saldo que está ficando dentro do negócio. Existem outros relatórios que também são importantes, mas o fluxo de caixa é um dos principais que a gente orienta você a olhar. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar um passo a passo de como você faz tanto o levantamento quanto o acompanhamento desse fluxo de caixa. Já estamos aqui com a nossa tela e eu vou mostrar para você como fazer esse fluxo de caixa então. O primeiro passo é você fazer uma lista de tudo o que você tem para pagar e para receber, tá? Onde que eu faço essa lista, Andressa? No Excel, num caderno, num Word, aonde for mais fácil para você. O importante é que você faça, tá? Aqui nesse exemplo a gente está fazendo dentro de um Excel, mas você pode fazer aí onde você achar melhor, tá? Preciso que você liste absolutamente tudo o que você tem para receber e para pagar. Quando você for fazer essa listagem, coloca lá nome do cliente, do fornecedor, data que isso normalmente vence, a categoria, no caso aqui eu tenho alguns exemplos de categoria, receitas de prestação de serviços, despesas de alimentação, aqui são só alguns exemplos, você pode categorizar aí da forma como você quiser e também coloque o valor dessa sua receita ou dessa sua despesa. Próximo passo é você fazer um levantamento de tudo que você tem de dinheiro dentro da empresa, tá? Aqui eu coloquei dois exemplos, o de dinheiro, que é dinheiro físico, nem sei se isso existe mais hoje em dia, mas no caso, se você tem dinheiro físico aí ainda, coloca dentro do seu fluxo de caixa e tudo que você tem em banco. Então, se você tem conta em 3, 4 bancos, coloca os 3, 4 bancos dentro do acompanhamento e coloca ali qual o saldo atual deles hoje, tá? O próximo passo é você colocar toda aquela relação que você levantou, tanto de receitas quanto de despesas, em ordem cronológica, ou seja, dos vencimentos mais recentes para os vencimentos mais longe. Tá? Isso vai facilitar para que você tenha ali à vista os próximos pagamentos e os próximos recebimentos que você tem para essa semana ou para esse mês. Aqui nesse caso, eu fiz dentro do Excel, mas o sistema financeiro ele te ajudaria muito porque ele vai agilizar nesse sentido, tá? Afinal de contas, ele já vem com essa sequência lógica de vencimentos, beleza? O próximo passo, uma vez que você já tem tudo mapeado, é acompanhar diariamente o seu fluxo de caixa. Ah, Andressa, mas precisa ser todo dia? Precisa, porque se você não faz isso todo dia, você não cria o hábito, ou você vai deixar de lado, ou você não vai fazer. Olhar fluxo de caixa, cuidar do financeiro não é uma tarefa legal, é uma tarefa chata, e que muitos empresários tendem a não fazer porque ela é chata. E se você já sabe de tudo isso, por que você não vai lá e não faz ela por primeiro? Já acaba com essa obrigação. Aqui dentro da minha empresa, eu separo os primeiros 30 minutos de trabalho para olhar o financeiro. Então eu já faço os primeiros momentos do dia para me livrar mesmo dessa obrigação, porque não é um negócio legal de se fazer. E aí, como que eu faço aqui? De segunda, eu já faço todos os pagamentos da semana toda, então isso já vai agilizar para mim nos próximos dias. E eu também já olho tudo que eu tenho para receber ao longo da semana, tá? E diariamente eu só vou acompanhando se o que eu programei para pagar foi pago no dia certinho e se o que eu tinha para receber eu recebi, que agiliza demais. Aí você pode se perguntar assim, Andressa, beleza, mas o meu financeiro é muito pequeno, tem pouquíssimas coisas e tudo mais. Ainda assim, eu preciso olhar todos os dias? Precisa. E que bom que ele é pequeno, porque em 5 minutos você já se livrou dessa tarefa. E aí, sobre acompanhar diariamente o seu fluxo de caixa, tem duas coisas que parecem óbvias, mas sabe aquela questão de que o óbvio precisa ser dito? São duas coisas que você precisa ficar atento do financeiro da sua empresa, tá? A primeira delas é, pague as suas contas em dia. Por mais que seja óbvio, acontece muito de empresários que pagam suas contas em atraso, não porque não tem dinheiro, mas porque esquece, porque deixa de olhar o financeiro, porque na hora que ele viu já acabou o dia da compensação bancária e ele não pagou o que precisava pagar. Então, quando você cria esse hábito de olhar o financeiro sempre no comecinho do dia, você já vai pagar o que você tiver que pagar e você vai evitar de pagar multa e juros por esquecimento, tá? E a segunda coisa é, cobre os seus clientes, ou seja, acompanhe a sua inadimplência. E eu sei que isso daqui se fala assim, Andressa, mas é óbvio isso. Não, não é óbvio. Quantos empresários que a gente não atende que não acompanham a inadimplência, que muitas vezes nem sabem quem são as pessoas que estão devendo para eles, porque não tem nenhum tipo de controle financeiro. Então é importantíssimo que você tenha esse controle financeiro e que você faça a cobrança desses clientes. Dentro da Revolut Conte a gente tem uma régua de cobrança que a gente aplica, onde em dias específicos eu faço a cobrança desse cliente que está inadimplente e isso faz com que a minha inadimplência seja beirando zero. A maioria dos meses é zero, ou às vezes fica um cliente ou outro, mas assim, dentro do próprio mês ele já paga,
ou no máximo no início do mês seguinte. Então tenha uma política de cobranças para inadimplência muito alta. Ninguém merece ter que trabalhar de graça para os outros, não é mesmo? O próximo passo é: acompanhe seus pagamentos e recebimentos futuros. Não olhar somente o de hoje. Olha o que vai vencer daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Para quê? Para você verificar se você vai ter fluxo de caixa, se você vai ter dinheiro em caixa para fazer o pagamento, para você se programar para algum pagamento maior ou para algum cliente que você não pode deixar de receber, tá? Então, sempre que você vai fazer o acompanhamento do dia, já olhe os próximos dias, beleza? Próximo passo: viu que o seu saldo de fluxo de caixa é positivo? Isso é muito bom. Você tem a possibilidade de fazer um investimento para rentabilizar melhor esse dinheiro. Então, quando você olha o seu fluxo de caixa, a sua previsão de fluxo de caixa futuro, e você vê que está sobrando dinheiro, você tem decisões a serem tomadas. E, Andressa, como que eu vejo quando um fluxo de caixa está positivo ou está negativo? Eu trouxe um exemplo aqui. Aqui dentro desse fluxo de caixa, é um fluxo de caixa anual, ou seja, é mês a mês. Dentro do nosso fluxo de caixa, o em azul é todas as nossas entradas, em laranja todas as nossas saídas, e essa linha cinza aqui é o saldo que ficou de caixa, tá? Então aqui em janeiro ele está abaixo da linha zero, aqui é a linha zero, tá vendo? Então aqui, o que isso significa? Aqui em janeiro eu estava com meu fluxo de caixa negativo, eu não tinha dinheiro em caixa. Como que o dinheiro fica negativo? Ou eu estou usando cheque especial, ou eu peguei algum empréstimo de algum lugar. Então, o meu fluxo de caixa está negativo. Já em fevereiro, ele já ficou acima da minha linha zero, ou seja, eu já estou com fluxo de caixa positivo. Março já ficou positivo e aí depois não tem mais projeções dos próximos meses, então ele está positivo. Se eu tenho fluxo de caixa positivo, ou seja, o meu saldo de caixa está acima da linha zero, significa que eu tenho essa questão positiva e que eu posso analisar investimentos, posso analisar de trocar equipamentos, tá? Mas existe uma outra situação também que pode acontecer, que é projeções com saldo de caixa negativo. Ou seja, projetei tudo que eu tinha para receber e tudo que eu tinha para pagar e o meu saldo ficou negativo. Isso é muito bom. E aí você pode pensar assim: nossa, André, você está doida? Como que fluxo de caixa negativo é bom, né? É bom porque você está olhando daqui para frente. Você não olhou hoje e descobriu que hoje está ruim, né? Você está olhando que daqui a uma semana vai ficar negativo, que daqui a um mês vai ficar negativo. Então você tem tempo de fazer ações para que essa situação não aconteça, né? Então, olhar um fluxo de caixa negativo e ter essa informação antes faz com que você tome decisões importantes no seu negócio, né? Então, nesse caso aqui, a linha zero e a linha de saldo está abaixo, né? Então, assim, estou com fluxo de caixa negativo, o que eu preciso fazer? Preciso vender mais, preciso negociar com o meu cliente para receber antes, preciso negociar com o meu fornecedor para pagar depois, preciso fazer uma ação de vendas para potencializar o caixa. Então, são diversas ações que a gente toma quando a gente olha o nosso fluxo de caixa negativo. E quando a gente tem tempo para tomar essas ações, isso facilita muito. E por isso é importante que você faça projeções do seu futuro, tá? E o que é importante eu falar sobre as projeções do futuro, né? Empresas maiores, elas possuem os próximos 5 anos projetados. Mas eu sei que para quem tem um negócio pequeno, igual o nosso, que é difícil a gente projetar muitas vezes o próximo ano, quem dirá os próximos 5, né? Então, assim, tenha projetado pelo menos os próximos 3 meses, os próximos 6 meses, para que a gente tenha ali essa tomada de decisão a longo prazo, tá? E sempre que eu for fazer essas projeções, eu preciso sempre fazer cenários. Como assim, Andressa? Eu sempre preciso ter um cenário ideal, que é aquele da minha meta de vendas, é aquele que eu vou buscar. Um cenário otimista, onde eu estou superando as expectativas, superando as metas, e um cenário pessimista. Por quê? Porque muitas vezes o que a gente projeta, nós como empreendedores, a gente tende a sonhar muito. E quando a gente projeta, às vezes a gente erra nas projeções, né? E ter um cenário pessimista nos ajuda a antecipar algumas decisões caso o que a gente está projetando de ideal não realize, tá? Então, sempre que fizer 3 cenários, otimista, ideal e pessimista, tá? E muito mais importante do que você fazer a projeção é você fazer o acompanhamento disso. Porque é muito comum um empresário em janeiro de todos os anos, vamos ver se você vai se encaixar nessa situação. Antes de falar essa situação, eu vou falar para você e eu quero que você comente aqui abaixo desse vídeo se você vai se encaixar nisso ou não, tá bom? E já aproveita que você vai também fazer esse comentário e já se inscreve no nosso canal e já curte esse vídeo, combinado? Mas vamos lá. Olha só a situação, vamos ver se você se encaixa. E não se esqueça, se você se encaixar, comenta aqui embaixo. O empresário vai lá, janeiro de todo ano, faz um planejamento lindo assim, ó, do financeiro dele. Planeja tudo que ele vai vender, todas as metas de venda, planeja tudo que ele pretende gastar ao longo do ano, né? Aí, ele nunca mais olha o ano todo. Ele simplesmente esquece. Ele só vai olhar naquele planejamento em janeiro do ano seguinte, quando ele vai fazer o do próximo ano. Meu, se você se encaixa, não faça isso, nunca mais. Pelo amor de Deus.
você precisa acompanhar esse seu financeiro. Você precisa olhar mês a mês se o que você projetou está dando certo, se está dando errado, se você projetou errado, se você está fazendo certo. Precisa olhar todos os meses, precisa acompanhar. Mais importante do que projetar é acompanhar. E se você não acompanha, não adianta de nada você ter projetado. Então é importante que você acompanhe, porque se você vê que você está desviando da rota, ou se você está indo para o lado errado, você corrige no meio do caminho. Você não precisa esperar um ano inteiro para ver que você não atingiu aquilo que você tinha de objetivo, tá? Então é importante também fazer acompanhamento. Bom, nesse vídeo eu trouxe um pouquinho sobre como é fazer esse planejamento de fluxo de caixa, tá? Caso você tenha dificuldades com as finanças da sua empresa, a Revolut Conte tem um serviço especializado em BPO financeiro. O que é isso? É como se a gente fosse o financeiro da sua empresa. É você contratar a Revolut Conte para ser o seu assistente financeiro aí dentro da sua empresa. Se você quiser conhecer mais sobre esse serviço, clica aqui no botão abaixo e fale com um dos nossos especialistas. Quero mais uma vez te agradecer por estar junto comigo de novo nesse vídeo e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais!